Bom, pessoal, oficialmente, boa noite a todos. Dizer que é uma satisfação muito grande receber aqui um convite de última hora da professora Vanusa para poder mediar o encontro de hoje. Tá? Meu nome é Luiz Rodrigues, sou graduado em História, mestre em Educação e, coincidentemente, marido da professora Vanusa. Né? Então, somos aí pau para toda a obra. Ela está numa reunião simultânea hoje, que não estava preparado, pediu para mim poder fazer essa mediação com vocês, tá bom? E estamos sendo gravados, tá? Para hoje, nós então teremos aí a palestra da minha colega, a professora Renata Caroline, e eu espero que vocês aproveitem esse momento, esse encontro, e ao término dessa fala, também vou estar aqui ouvindo atentamente, e a gente poder abrir uma roda de conversa, algum diálogo, né? Alguma sensação que teve, alguma resposta, alguma participação, alguma colaboração, porque o que ocorre, pessoal, nos formatos virtuais, muitas vezes a gente fica ali preso, evita de fazer uma participação, e é tranquilo. O momento da graduação é o momento que a gente tem que perguntar, participar. Ninguém aqui sabe mais ou menos que ninguém aqui, é um momento de construção, né? Como já dizia o Paulo Freire, não existe o ensino sem aprendizagem, é tudo simultâneo. Então, nós estamos aqui numa condição de colaborador, e no momento que a professora abrir para a gente trocar umas ideias, eu peço que vocês participem, perguntem, argumentem, e vamos construir esse momento. Já que nós estamos aqui, vamos fazer, então, valer a pena. Dito todas essas coisas, eu quero fazer, então, a apresentação formal aqui para seguir o protocolo. Então, vamos lá. Opa, alguém pediu para entrar, já está aceito. Vamos lá. A professora convidada de hoje, pessoal, é a professora Renata Caroline dos Santos Lopes, tá? Que possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Mato Grosso, é especialista em Educação Especial, com ênfase em Libras e Braille, pela Faculdade Afirmativo, e atualmente ela é professora efetiva na Rede Municipal de Ensino em Cáceres. Tem experiência na educação infantil desde 2017. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, o GPRE, e é mestranda em Educação pela UNEMAT. Tá? Ela pesquisa sobre privatização da oferta da educação infantil por municípios mato-grossenses, sob a orientação da professora doutora Tereza Maria de Freitas Adrião, e tem experiência na área da educação, docência e gestão escolar. Na fala de hoje, o título da palestra é A Privatização da e na oferta da educação infantil e do ensino fundamental por municípios mato-grossenses. A palestrante Lucinalda Carneiro Lima, ela não pôde estar hoje conosco, presente, mas ela estará conosco no nosso próximo encontro na quinta-feira. E aí eu imagino que a professora Vanusa também já estará nesse encontro. Então, dito todas essas coisas, eu passo a palavra, então, para a professora Renata. Obrigada, professor Luiz, pela apresentação. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acredito que esses momentos devem ser muito bem aproveitados, que são momentos, como o próprio professor já disse, de trocas. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. Nós estamos todos em busca de um conhecimento científico, e entender as nossas realidades frente à educação, né? Eu espero que estejam todos com saúde. É difícil falar neste momento, né? Olha, você está bem, tudo bem, porque passamos por momentos muito difíceis e ainda estamos passando. Então, espero que estejam todos com saúde. Sou professora da Rede Municipal de Cáceres. Atualmente, eu sou diretora de uma escola municipal ali no Caramujo. Venho encarando aí esse desafio de fazer o mestrado e, ao mesmo tempo, estar trabalhando. Eu acredito que é a realidade de muitos
acadêmicos, né, que graduam na Unemat e decidem tentar um mestrado por aqui, é muito difícil uma licença qualificação. Mas como o mestrado é um sonho, a gente paga o preço, né? Eu preparei um pequeno material para nortear a nossa apresentação hoje. Eu gosto de falar muito sobre um bate-papo, um diálogo, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória enquanto pesquisadora. Por que pouquinho? Eu entrei agora, né, no início de 2021, então estou bem no início mesmo da parte de pesquisa, vocês vão perceber ao longo da minha fala, mas o que eu souber, eu estou aqui para compartilhar com vocês. Eu peço licença para fazer a apresentação dos slides, para facilitar e ficar mais dinâmico, tá bom? Ok. Só um minutinho. Conseguem ver? Sim. Sim. Então, como o professor Luiz já disse, né, ele até citou o Paulo Freire, e por coincidência eu trago aqui também uma citação de Paulo Freire, que diz o seguinte: quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Por que eu escolhi exatamente essa citação? Quando pensa-se em privatização, que é o foco, né, da minha pesquisa, é difícil a gente saber realmente o que é essa privatização, como ela funciona, ela traz benefícios, malefícios, o que se entende por privatização. Então, a partir do momento que a gente vem conhecer a realidade dos desafios da educação, que a gente sabe que não são poucos, acredito que vocês aí, enquanto graduandos, nessa disciplina já devem ter percebido como que a educação se estrutura e visto mesmo na prática quais são esses desafios, essa realidade ela tem que ser conhecida por todos nós. Por isso eu escolhi trazer essa mensagem de Paulo Freire. Então, o título que eu trouxe para a nossa palestra é também o título da minha pesquisa, tá bom? Por enquanto, segundo a orientadora, pode haver algumas mudanças, mas o foco é bem esse: pesquisar a privatização da oferta, tanto na educação infantil, nas suas duas etapas, creche e pré-escola, e também no ensino fundamental. Vamos pular as apresentações, que o professor já fez. A educação, ela é vista como um direito constitucional. Isso nós já sabemos. É um direito que deve ser propiciado a todos, independente de raça, de credo, de condição financeira, de estrutura familiar. Ela é um direito que deve ser promovida pelo Estado. Lá no artigo 2208, ele traz as seguintes informações para a gente. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Ou seja, desde lá da educação infantil, quando a criança completa 4 anos, já se é obrigatória a presença, até os 17, né, que é terminando o ensino médio. Ela deve ser oferecida gratuitamente, pois tudo que é obrigatório tem que ser gratuito, porque nem todos, né, teriam condições financeiras para oferecer qualquer tipo de educação de forma igualitária. Então, a Constituição ela vem estabelecendo essa gratuidade. Lá no parágrafo 1º da emenda constitucional,
ele vem complementando essa informação, que diz o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. No parágrafo 2, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidades da autoridade competente. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto algumas dificuldades referentes a vagas. Isso acontece muito na educação infantil. A demanda é muito maior do que a oferta. Então, o que será que os municípios fazem para resolver este problema? É um problema grave da educação como um todo. E aí, a educação ela vem sendo vista como uma disputa, né? Aqui eu coloquei por visões antagônicas, mas aprofundando ainda mais, a educação ela tem se tornado uma vitrine, e vocês já vão entender o porquê. Então, complementando. É cada vez mais crescente a tendência dos governos de introduzir formas de privatização na educação pública, ou em setores da educação pública. Ou seja, a educação virou uma vitrine e é vista como um mercado. Aqui, durante as minhas buscas, eu encontrei essa imagem na internet e achei bastante interessante trazer aqui para este nosso bate-papo. Do lado esquerdo, nós temos a educação. Eu acredito que todos nós que estamos cursando uma licenciatura já queremos, conhecemos e acreditamos. Professores e profissionais da educação. Esse termo, profissionais da educação, ele tem sido um tema de muitas discussões até hoje. Por quê? Quando se diz profissionais da educação, nós estamos querendo dizer que é todas as pessoas que trabalham nas escolas. Por quê? Uma escola, ela não se faz só de professores. A gente tem o guarda, tem a merendeira, tem o pessoal da limpeza, tem os motoristas de ônibus. E é muito comum ver em algumas prefeituras, alguns gestores, querer dizer que somente os professores nas escolas é que merecem elevação de salário, que merecem algum tipo de gratificação, como se essas outras pessoas não fizessem parte do processo educativo. E a gente sabe que não é assim. Né? Professora Renata, perdão por interromper. É que você falou de uma imagem, mas nós aqui estamos na tela do teu primeiro slide. Agora sim que chegou o slide, tá bom? Para a gente poder ver a imagem também, tá bom? Obrigado. Posso deixar assim? Sem modo de slide, para não correr o risco de não trocar? É porque você falou da imagem, a gente ainda estava só no primeiro slide, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada por avisar, Luiz. Imagina. Deve ser algum problema aqui de internet. Então, essa, pessoal, é a imagem que eu estava dizendo. Né? A gestão, nessa educação que nós conhecemos, é uma gestão democrática, onde se dá voz e participação a todos da comunidade escolar, desde o corpo docente, da equipe do apoio, os pais, as pessoas que são parceiros da escola, todos fazem parte dessa gestão democrática. E aí, consequentemente, essa educação, ela almeja formar o sujeito de maneira integral. Por outro lado, quando a educação ela é vista como projetos em disputa, né, as empresas vendo a educação como um lugar que pode ser disputado, o que acontece? Passa-se a ter reformadores empresariais
de olho no processo educativo. A gestão, ela não é mais voltada para a democracia, e sim para uma gestão de resultados. E, por fim, a educação ela é vista como uma mercadoria. Quais será, né, que são as implicações? Será que a nossa educação ela vai chegar ao ponto de formar o cidadão crítico e o cidadão autônomo neste segundo modelo que eu apresentei? E aí aqui eu trouxe, né, 3 perguntinhas. Que sujeito será que essa escola vai formar? Teremos uma educação emancipadora? A educação ofertada será de qualidade? No final, eu quero que vocês me respondam essas perguntas. E aí, afunilando um pouquinho mais, eu trouxe aqui um conceito de privatização, e conforme Adrião, são processos pelos quais a educação pública brasileira, entendida como aquela financiada e gerida pelo poder público, conforme indicado lá na Lei de Diretrizes e Bases, nossa LDB, subordina-se formal e concretamente ao setor privado com fins lucrativos. Vocês vão encontrar por aí diversos autores, estudiosos, que trazem alguns viés da privatização. Para esta apresentação, eu trouxe os que mais têm feito parte das minhas leituras, tá? Mas vocês vão encontrar diversos. E o que se justifica essa inserção de atores privados na educação? A falta de produtividade da escola vem alicerçando as justificativas para a expansão do setor privado. E aqui eu coloco, por mim mesmo, justificativas entre aspas. Do privado e do terceiro setor mercantil. O terceiro setor, pessoal, são as instituições sem fins lucrativos. Geralmente, elas aparecem como termo de filantrópicas, associações de pais e amigos, denomina-se o terceiro setor. Mediando a produtividade para o mercado, introduzindo formas de privatização da escola pública. Como será, né, que essa privatização, então, ela ocorre? Se a educação pública, a gente visa uma educação de qualidade, que o Estado tem que oferecer. Então, de que forma essa privatização, ela vem, digamos que, adentrando, é como se fosse um campo minado, né? Ela vem procurando diversos viés. Então, eu trouxe 2 contextos aqui para vocês pensarem juntamente comigo. No contexto brasileiro, o repasse das políticas sociais ao terceiro setor é o que denominamos terceiro setor mercantil ou privado, é uma das estratégias utilizadas. Um exemplo é o repasse que é feito pelo Fundeb, que atualmente é por onde existe o financiamento da educação básica, faz para as APAES. Existem alunos, né, das APAES que não estão na escola regular e recebem esses repasses do Fundeb. É um dos exemplos. O Estado abre espaço para a atuação das instituições não estatais, como ONGs, fundações, institutos, e mais recentemente, através das OSS, são as organizações sociais.
Durante as minhas pesquisas também, eu percebi que a privatização, ela acontece em diversas dimensões e também de diversas formas. Aqui eu trouxe um trecho de um texto também da Adrião, que ela traz para a gente o que é muito comum acontecer aqui no Brasil. As dimensões se dividem entre oferta educacional, gestão da escola pública e o currículo. Dentro lá da dimensão oferta educacional, essa privatização ela pode correr através do financiamento público a organizações privadas, né? Ou seja, o repasse de dinheiro que seria para a escola pública ser repassado para algumas organizações privadas, a própria oferta de matrícula em escolas privadas também é visto como processo de privatização, e também a escolha parental. O que é essa escolha parental? Acredito que está ainda em tramitação no Senado, se eu não me engano, já passou pela Câmara dos Deputados, o homeschooling. Acho que vocês já até ouviram falar, que é quando a criança ela passa a estudar, né, em casa, com os pais. Então, passa a ser também um tipo de privatização, porque os pais passam a, digamos que, deixar a inserção de atores privados, de empresas, fazer parte do processo educacional dessas crianças que estão estudando em casa. Quando ela ocorre na dimensão gestão da escola pública, ela pode ocorrer de duas maneiras. Primeiro, na própria gestão escolar, alguma instituição passa-se a gerir a escola, ou na gestão educacional pública, que acontece também, que aí seria a gestão de toda uma rede, não apenas de uma escola. E quando é do currículo, é a mais comum aqui, principalmente no estado de Mato Grosso, existe a aquisição de sistemas privados de ensino, ou às vezes compra-se tecnologias digitais, desenhos curriculares, né, que é quando faz consultorias, acompanhamentos das escolas. Aqui em Cáceres mesmo, digo aí, perdão, eu estou em casa, houve-se durante alguns anos essa compra de sistemas privados de ensino, quando o gestor da época resolveu que ele iria comprar um material apostilado para se trabalhar lá na educação infantil. É um material caro, muito caro aos cofres públicos. Claro que a empresa que vende está visando principalmente o lucro, e às vezes a gente, né, pode pensar, será que esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas da educação, uma vez que já existe material gratuito para se trabalhar com essas crianças? E aqui eu trouxe uma pequena pergunta, e também penso que ser bem interessante para a gente refletir. Qual será, então, o preço da privatização? A transformação do setor público em um empreendimento econômico. Quando fala em empreendimento econômico, a gente, na minha cabeça, acredito que na de vocês também, vem logo economizar. Conhecendo um pouquinho da realidade da educação, pode ser aí do município de vocês mesmo, ou que a gente está acostumado a ver nos noticiários. Será que a educação, ela vem precisando de investimento,
de mais recursos? Ou será que precisamos economizar? É um paralelo bem complexo, mais fácil para a gente que defende uma escola pública, né, de qualidade. Frente a isso, a esse pequeno aporte teórico, eu trouxe aqui para vocês alguns princípios de como está a minha pesquisa ainda. Como eu disse, está em fase bem inicial, mas eu acho interessante compartilhar com vocês. Então, ela está vinculada, né, ao GREP, e ele é um grupo de estudos e pesquisas em política educacional. Ele tem como sede a Unicamp, coordenado pela minha orientadora, que é a Tereza Maria de Freitas Adrião. Tereza, ela é uma professora convidada pelo programa PPG-Edu, aí da Unemate. Por isso que eu tive a oportunidade de estar sendo orientada por ela. O objetivo geral da minha pesquisa ficou investigar as ações de financiamento público a organizações privadas por meio de subsídio à oferta da educação infantil, tanto creche e pré-escola, e ensino fundamental nos municípios mato-grossense, no período de 2015 a 2020. Objetivos específicos. Caracterizar os municípios, todos os municípios de Mato Grosso, quanto às suas estruturas políticas, sociais e educacionais, investigando a incidência de atores privados no que se refere à oferta educacional da educação infantil e ensino fundamental. Tá? Essa caracterização, eu vou buscar número de habitantes, IDHM, o PIB desses municípios, a média do IDEB e também o partido dos 3 últimos prefeitos de cada município. Segundo objetivo, inventariar as formas de atuação de subsídios públicos a organizações privadas na oferta educacional, educação infantil e ensino fundamental junto aos municípios. Então, ver de que forma se existe, primeiro, né, algum tipo de privatização e de que forma ela vem ocorrendo. E o terceiro objetivo, que está até com um asterístico aí, ele ainda está sendo analisado, mas por enquanto ele está na pesquisa, seria comparar as incidências dos atores privados ao longo do período de 2015 a 2020, relacionando ao contexto pandêmico. Comparar ao longo do período, a minha intenção é ver que ao longo dos anos houve-se a mesma empresa, como que se portou em cada município e tentar relacionar se 2020, que foi o ano que nós já nos afastamos, né, das aulas presenciais, se houve alguma diferença nos índices de privatização de acordo com cada município. A metodologia. Primeiro, se faz um balanço de produção. O balanço de produção nada mais é do que uma pesquisa que a gente faz buscando os autores, as pessoas que já publicaram sobre o meu tema. Essa pesquisa ela é feita nas plataformas, de acordo com cada orientador. A principal delas é a plataforma da CAPES, mas existem orientadores que pedem de outros lugares também. Depois que se produz esse balanço de produção, a gente parte já, né, para as pesquisas de caráter documental e exploratória em fontes primárias e secundárias.
como sites oficiais da Prefeitura, do FNDE, do Tribunal de Contas, do Tribunal Eleitoral e também, em alguns casos, busca-se até a 5ª página do Google. Pesquisas nos sites dos próprios municípios, que às vezes você tem que aprofundar essa pesquisa buscando decretos, normativas, portarias, para ver se existiu algum tipo de parceria. Depois vem já o tratamento e a interpretação dos dados. É onde eu vou começar a relacionar a incidência dos atores ao longo dos anos, se foram as mesmas empresas, se foram empresas diferentes, se tem relação com o partido político do prefeito ou não. Tudo isso vem já na fase da interpretação dos dados. Aqui eu trouxe algumas consequências e, ao meu ver, depois de algumas leituras, a privatização pode ocasionar, né? Uma aula com um padrão estabelecido é esvaziada do conteúdo pedagógico, tornando-se um processo quase que fabril. Quando a gente já está em sala, nós temos lá a missão de fazer planos diários de aula. E esses planos, desde quando a gente já está na faculdade, a gente ouve-se muito dizer que o plano tem que ser flexível. Não pode ser uma coisa de padrão estabelecido ali, engessado. E quando se pensa na privatização da educação e uma gestão para resultados, engessa-se muito o conteúdo pedagógico. Esvaziamento do conteúdo pedagógico. O processo de gerenciamento aniquila o conteúdo pedagógico relacionado ao processo de ensino e aprendizagem, tornando um processo mecanizado, baseando a aula em um produto pronto e organizado através de um manual. É bem isso que eu disse. Não coloca o aluno como protagonista do seu próprio conhecimento, né? Existe lá um padrão, um manual a ser seguido. ênfase nas áreas de português e matemática, em detrimento aos outros conhecimentos também considerados fundamentais para o desenvolvimento integral do aluno. Claro que português e matemática é muito importante, mas quando a gente fala em desenvolvimento integral, nós temos que trabalhar com os demais componentes curriculares, porque senão nós não estamos ofertando uma educação integral aos nossos alunos. Então, eu acredito que fala-se muito, e vocês já conhecem, que o objetivo principal da escola é garantir o processo de formação integral do cidadão, que está pautado numa determinada concepção do homem que se quer formar. É aquele que a gente está cansado de ouvir, cidadão crítico, pensante, dono dos seus direitos, que sabe pensar por si só. Ele se constrói nesse processo de formação integral. Não podemos pensar a educação como um mercado, que vamos estar lá formando apenas para o mercado de trabalho, né? Como se era antigamente a educação. Quando se estuda a história da educação, a gente vê que durante grande parte do tempo, quem tinha acesso à educação de qualidade eram as elites, as pessoas com menos aquisição financeira, estudava-se ali apenas o básico, porque para trabalhar no mercado, tanto para trabalhar na forma que se tinha na época, não exigia-se muito, porque era um trabalho braçal, assim, a gente vê, e se a gente não cuidar, até hoje, existe muito essa realidade. Então, pessoal, é dentro deste
cenário que se apresenta com uma visão neoliberal, onde a educação é vista como um campo de mercado para sua oferta educacional, que surgiu o meu interesse em investigar essas relações e incidência dos atores privados na educação. Aqui eu trouxe para vocês, acredito que também vocês vão se familiarizar com algumas dessas logomarcas, né? De algumas instituições que já estão inseridas dentro da educação. Tem umas mais comum, mais popular, outras que eu não conheço tanto, mas aqui a gente já vê, né? A Fundação Bradesco, o Instituto Natura, o Itaú, tem muito essa campanha, né, do Itaú, de doar livros e tudo mais, e quando a gente vai pesquisar ao fundo, ele já está lá pensando, arquitetando e vendendo alguns produtos. A Fundação Lehman, que é muito, ela, como diz, quando a gente vai fazer alguns estudos, ela parece um polvo, ela vai buscando todas as chances, todas as janelas para tentar fechar alguns acordos, algumas parcerias, visando o lucro em cima da educação pública. As considerações, ainda que não finais, né? Porque ainda não terminei a pesquisa, e eu acredito que mesmo depois que eu terminar, existe muito assunto para que eu continue pesquisando e investigando para ver o que está acontecendo. Avançam as formas de privatização que vêm alterando a maneira como a educação é planejada, organizada, gerida e como o currículo é definido. Também altera a forma como o desempenho dos alunos é avaliado. Nós vemos isso muito agora, com a avaliação do próprio IDEB, né, que ocorre através das avaliações externas. Provinha Brasil, Provinha ANA. O aluno, ele é avaliado de maneira linear, uniforme. Não se considera nenhum aspecto da vida deste aluno, não se considera a estrutura familiar, se ele tem as mesmas vantagens dos demais alunos. Eu estava assistindo uma live esses dias de um secretário municipal de São Paulo mesmo, mas da cidade, e ele falou o seguinte: aluno com fome não aprende. E nós temos muito isso dentro da educação pública. Crianças que vão para a escola para comer, crianças que não têm um apoio familiar, ou que às vezes o pai até se esforça, com essa pandemia mesmo, quantas pessoas não ficaram desempregadas, e às vezes as crianças levam isso com ela. Então, essa avaliação, a partir da meritocracia, de achar que a criança ela vai desempenhar por mérito próprio, não é a forma correta de olhar para as nossas crianças. O investimento pelas empresas privadas na formação dos professores e gestores e a alteração da lógica de gestão de democrática para gerencial. É aquilo que eu falei lá atrás. Tira-se a participação de dentro das escolas. É um componente-chave da maioria das versões de privatização, ameaçando alterar tanto as formas quanto o conteúdo de trabalho na escola, atingindo diretamente a cultura escolar e a relação estabelecida entre professores, alunos e a comunidade escolar. As mudanças que vêm ocorrendo na gestão da educação nos últimos anos mostram que essas não são apenas alterações técnicas, elas ocorrem lá dentro da prática pedagógica também. A introdução de uma nova cultura, com uma nova linguagem, um novo conjunto de incentivos e um novo conjunto de papéis, posições e identidades.
A partir do momento que a gente vê o nosso aluno de maneira mecanizada, muda-se tudo, inclusive o papel do professor. Dessa forma, modifica-se consequentemente o significado da educação, alterando o significado de ser um professor, aluno, pai, formando uma visão hegemônica mercantil. Não são simplesmente os serviços da educação e de ensino que estão sujeitos às formas de privatização. A própria política de educação, por meio de assessorias, consultorias, pesquisas, avaliações e redes de influência. Isso acontece muito, né? Contratações de assessorias, consultorias, que a priori se intitulam como uma ajuda no processo de ensino-aprendizagem, ele vem engessando muito a prática pedagógica, a gestão escolar, não enxerga o aluno como um sujeito de direitos, como se o aluno não soubesse de nada e os professores estão lá para ensiná-lo de uma maneira mecanizada, sem considerar todo o processo histórico do aluno, do professor. Trouxe essa imagem, que eu achei bastante interessante, que diz que a educação não se vende, se defende, né? Ou seja, que possamos continuar defendendo a educação pública, gratuita e de qualidade para todos. As nossas referências, que vão estar presentes também na minha dissertação. E muito obrigada. Agora eu me coloco à disposição para as perguntas, contribuições. Ok. Obrigado, professora Renata, pela explanação, né? E vamos agora também ouvir nossos companheiros aí do curso de matemática, mas antes eu gostaria de destacar que essa disciplina que a professora Vanusa trabalha com vocês é a disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica. Logo, a educação básica, ela se compõe, além da educação infantil, a educação fundamental, ensino médio. Então, hoje a professora trouxe uma fala, apresentando aí a pesquisa inicial que ela está desenvolvendo no mestrado, que está discutindo, está problematizando o que poderíamos chamar da transformar a educação em mercadoria, né? Mercantilização da educação, mas no aspecto do recorte dela, focado na educação infantil, nos municípios do nosso estado. Então, é uma discussão que é super interessante, eu creio que vocês prestaram atenção, igual eu, também tem algumas perguntinhas aqui, mas nesse momento eu gostaria de abrir o espaço para vocês, eu gostaria de saber quem se inscreve para poder fazer a primeira fala. Aí, se não tiver inscrição, eu tenho os nominhos aqui, daí eu vou convidar nominalmente. Mas primeiro vamos na gestão democrática, né, professora? Exatamente, vamos defender a gestão democrática. É brincadeira, pessoal. Vamos lá. Quem começa? Tiago Emanuel, está conosco, Tiago? Sim, senhor. Ô, Eu Tiago. fiquei com uma dúvida seguinte. Então, no caso, a privatização, então, seria algo ruim, então? Bom, boa pergunta. Vou colocar como pergunta aqui. Segura aí, professora, não responde ainda. Aí a gente faz uma rodada. Então, o Tiago já fez essa problematização aí. Como é que a gente pode entender? Isso é bom? Isso é ruim? Ótimo. Mais alguém? A gente faz um bloco de 3 e a professora vem. Pode ser? Nós já temos a do Tiago. Então tá, vou convidar então a Helenira. Pode ser, Helenira? O Jairo? O Jairo acho que está conosco aqui, ouvindo e atento. Estou aqui. Ah,
Alguma contribuição, Jairo, para nós trabalhar junto com a professora Renata? Eu queria saber de onde que essa privatização da educação básica, ela vem? De onde que ela vem? Ok, beleza. Vamos lá. E vou pedir participação da... Gostei do nome aqui, ó. Kelvilaine. Está conosco? Sim, professor. Ah, participa aí. Ajuda a gente a construir aqui uma rodada. Vamos colocar a professora para trabalhar. Está no mestrado, está com a mente fervilhando. Vamos aproveitar dela. Teria alguma contribuição para fazer? Uma pergunta? Ela saiu, expulsei ela, foi sem querer. Então, eu vou convidar a Graciene. Pode ser, Graciene? Nós fizemos Sim, uma... professor. Você viu que eu acabei de expulsar uma colega aqui, não tive intenção, né? Mas vou supor que a internet caiu. Vai lá, Graciene, vamos aproveitar a professora Renata. Assim, eu achei muito assim, interessante, professor, que eu ficava sem dúvida dessa privatização, né? Aí a professora começou a falar, assim, porque eu já vi falar isso, mas aí eu pensava que ia ser assim, uma coisa melhor, mas não é, né? Ser uma coisa bem, como que eu posso falar? Assim, uma coisa que tem gasto, né? É uma coisa muito... Eu entendi. Bom, então... Eu não tenho palavra, assim, é uma coisa... Você compreendia de uma forma, né? Isso. E após a apresentação da pesquisa dela, que ainda está caminhando, já mudou um pouco o seu olhar, não é isso? Sim. Interessante, que bom. Então, assim, nós temos aqui a contribuição do Tiago, né, que ele perguntou, então, seria, em tese, se é que a gente pode afirmar ou não, a professora que vai responder. Se esse passo, né, ele seria profícuo, é ruim, então, é bom, enfim. Né? E o Jairo, de onde que vem isso? Isso é um modelo que nós estamos importando, isso aconteceu em outros países, enfim, né? A Graciane comentou, por exemplo, que ela tinha uma visão, e só a partir dessa explanação inicial ela já começou a ter um outro olhar. E eu confesso também, professora, que como não é minha área de pesquisa, tudo está sendo novidade, eu vou dizer algumas coisas, daí você vem arredondando isso aqui. Por exemplo, eu fiquei preocupado, até fiz uma consulta aqui, desses 141 municípios nossos do estado, meu Deus, quanto será que isso já está em ação, né? E aí você faz um recorte de 2015 a 2020, aí eu estou comendo barriga, né? As coisas estão acontecendo debaixo do meu nariz e eu não estou sabendo. E de olho no quê? No dinheiro, no repasse do Fundeb. Aí, quando você me apresenta aqui as logomarcas, por exemplo, de algumas instituições aí mais conhecidas, eu vejo, por exemplo, Natura. Poxa, Natura vende perfumes, né? Aí eu vejo De Pascoal. Na minha época, De Pascoal vendia pneu. Né? Enfim, aí eu fico, sabe? Eu falei, essa pesquisa aí vai dar pano para manga, porque dá uma chacoalhada um pouco para a gente entender. Eu entendi até aqui um interesse muito grande, um interesse privado muito grande no quesito dos recursos, dos repasses. E para justificar, então, meter a mão nesse dinheiro é que entra toda uma narrativa de gerencial, de índice de qualidade, mas isso, então, vem na contramão daquilo que a gente defende, que é uma gestão democrática, né, professora? Então, eu gostaria, assim, que aproveitasse toda essa trama que a gente fez aqui e explanasse mais um pouco para a gente. Vamos lá. Fico muito feliz com as perguntas, né? Confesso que, se vocês me perguntassem, finalzinho do ano passado, Renata, o que você acha da privatização? Eu também ia falar, meu Deus, mas ela está na educação? Como que é isso, né? Porque as coisas acontecem, para vocês verem, eu sou professora desde quando me formei pela Unemate, tenho trabalhado na gestão grande parte depois que me formei, conheço como funciona o Fundeb,
para que ele serve, mas não sabia de todas essas ações. Inclusive, também, quando vi, professor, o nome de algumas empresas, eu fiquei igual você. Mas o que está fazendo na educação? Né? E aí, eu fui digamos que, instigando a pesquisar. É claro que eu sei que está no começo, tem muita coisa para eu descobrir ainda, mas vamos lá. Se a gente pensa que tem empresas interessadas em parte do dinheiro da educação, para mim já é uma coisa ruim, né? Porque se hoje nós sabemos que a escola recebe alguns recursos federais, mas eles não são suficientes para ter uma infraestrutura legal, uma valorização do salário dos professores interessante, principalmente professor do município. Quando a gente vai comparar um professor do município com um professor do estado, é gritante a diferença entre os salários. E os professores fazem as mesmas ações. Então, assim, será que esse dinheiro está sobrando na educação? Ou ele está faltando porque ele está indo para outros caminhos? Esses atores privados, ele não está lá, gente, um pouquinho que eu estudei, eu já percebi que ele não está lá para garantir a qualidade de estudo, para oferecer aquele estudo integral, para que um filho, né, de uma professora possa passar nos cursos tops. Não está. Ele está lá visando o lucro, né, de olho lá nos repasses, nos recursos, se é repasse para material didático, eles estão lá de olho, se é recursos do Fundeb, questões de vagas, eles estão lá de olho. Então, assim, ao meu ver, a privatização não vai somar em nada na nossa educação pública. Não vai. Pelo contrário, nós temos que trabalhar a cabeça da sociedade de que a educação pública precisa ser defendida, procurar os nossos representantes, né, desde o vereador, o prefeito, os deputados, a pensar na educação como um investimento e não como um gasto. Porque tudo que fala que é gasto, eles vão querer economizar. E quando se economiza, provavelmente esse dinheiro vai parar em lugar indevido, né? Existem sedes de empresas e na Califórnia eu tive uma live e agora eu só não vou me lembrar o nome, mas ela já está aqui no Brasil, já está atuando na região Nordeste toda. E quando você vai ver a foto da sede da empresa, que a priori ela oferece um outro tipo de serviço, você pensa, meu Deus, da onde veio esse dinheiro para tudo isso? Eu me lembro que a empresa tem 3 andares, né? Eu falei, olha de onde vai, para onde vai o dinheiro público, que deveria ser investido lá, no chão da nossa escola. Né? Então, é uma iniciativa que a priori veio externamente, mas que aqui no Brasil explodiu, pipocou. Né? Então, você vai ver aí muitas empresas, eu esqueci de colocar, mas aquela empresa bastante famosa também, principalmente no Mato Grosso, Instituto Ayrton Senna, ele ganha grande parte dos nossos recursos. A editora Aprende Brasil, que é a editora aqui de Cáceres, e esse ano nós não estamos, mas até o ano passado comprava-se material apostilado. Né? Então, sim, é importante a gente ter este conhecimento, é igual o Paulo Freire disse, vamos conhecer a realidade, para que a gente possa defender a ideia da educação com qualidade para os nossos alunos, lá da educação pública, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, né? Para que a gente garanta, pelo menos, uma equidade de conhecimento. Né? Há um momento que, se a escola recebe um recurso maior, se ela tem uma gestão democrática,
esse recurso vai ser utilizado em prol ao aluno, ao professor, né? Agora, se ela passa a receber também um recurso maior e a gestão não é democrática, é aquela gestão empresarial, será que esse dinheiro vai ser investido lá para a qualidade de ensino-aprendizagem? É uma incógnita que a gente tem que começar a pensar, e muito, né? Eu não sei se vocês pretendem lecionar em escola básica, de educação básica ou não, mas é sobre o nosso futuro, o futuro dos nossos que nós estamos falando, né? E assim, eu estava totalmente leiga a esse assunto e confesso que já me apaixonei. Eu vejo algum nome, alguma empresa, eu já vou lá, estou pesquisando para ver de que forma que está ocorrendo, se ocorre privatização ou não, quanto que vem de Fundeb para aquele município, porque hoje em dia é muito fácil, gente. O portal Transparência, ele mostra tudo. Existe também um campo dentro do próprio site do Banco do Brasil que você descobre o repasse de todos os municípios. Você vai saber, olha, eu moro em Curvelândia, né, uma cidade bem pequenininha. Se eu quiser agora pesquisar aqui no Banco do Brasil, eu sei quanto que eles estão recebendo de IDEB mês a mês. Então, é muito fácil a gente virar parceiro mesmo da educação e a gente começar a vigiar essas instituições, né? E proteger a nossa escola. Não sei se eu respondi muito bem, mas se tiverem dúvida, podem perguntar. Bacana. O que me chama a atenção, professora, e os companheiros aí da matemática, é uma sensação que eu tenho a seguinte: eu trabalho em instituição pública. Então, o que ocorre? Muitas vezes, quando a gente visita uma instituição privada, no primeiro momento, nos salta aos olhos as condições da estrutura física, que está organizado, que está pintado, que está limpo, que está... Quando a gente vai para o campo público, a gente vê alguma coisa quebrada, suja, pichada, mal cuidada. Aí vem essa é a ideia que introjetam na nossa mente, de que tudo que é privado é sempre melhor do que o público. Mas me parece que há por trás uma construção para que nós pensamos assim, para que a gente aceite as ideias de privatizar tudo. Vou dar um exemplo fora da educação. Para quem viaja o Brasil afora, né, se você pegar pelo menos os últimos 20 anos, não precisamos ir tão longe, as condições das estradas, das BRs, né, que são construídas com o nosso dinheiro, né, com o dinheiro dos nossos impostos. E as estradas sempre ruins, péssimas. Aí, em algum momento, teve-se a brilhante ideia de terceirizar as pistas, colocar na mão das concessionárias para elas cobrarem pedágio e reformarem as BRs. Quer dizer, então, a gente já pagou para construir aquela pista e a gente continua pagando toda vez que passa lá a mais para poder ter uma BR de condição. Eu posso até dizer, eu prefiro pagar R$10 a mais e ter uma boa estrada. Mas isso é um pensamento conformista. Eu deveria dizer assim, eu já pago meus impostos. O Estado deveria entregar essa pista com uma condição sem colocar uma sobrecarga privatizada em cima. E é uma problematização, que eu estou dando um pequeno exemplo, que talvez a gente deveria fazer no campo da educação. Por exemplo, se um valor X é repassado por uma instituição pública, ele é pequeno. Gente, a professora sabe qual é o valor de uma merenda por aluno, professora. 0, não sei quantos centavos, é uma vergonha. É impossível você alimentar um ser humano com menos de R$1, gente, por dia. Agora, se muda para uma gestão privada, aí você vai lá ver qual que é o valor do repasse. Então, parece que há um interesse financeiro muito grande. E esse trabalho que a professora está fazendo é um chamamento para que nós possamos abrir nossos olhos e participar mais das coisas públicas, né? Por exemplo, se é possível, então, que eu
através da própria internet, eu consiga descobrir quais são os repasses de cada município, né? Algo que eu não estava nem atento a isso, estava alheio a mim. Mas a partir do encontro de hoje, eu já vou começar a querer saber também. Quanto é que é? Para onde que está indo? E por que, então, que não estão se consolidando? Ficar atento a isso. Então, assim, eu sei que todo encontro que a gente faz, a gente chega com uma carga de dúvida e, quando termina, se tudo correu bem, aumentaram-se as dúvidas, né? Porque o nosso trabalho é sempre gerar problemas, pensamentos, né? Claro que no meio dessa construção saem muitas propostas e saem muitas soluções, mas, olha, eu vou dormir hoje com a pulga atrás da orelha, graças à professora Renata. E como o nosso tempo aqui, já batemos o nosso compromisso, eu gostaria de, mais uma vez, perguntar se ainda tem algum companheiro da matemática que queira fazer alguma colaboração. Temos alguma fala? Podemos encerrar? Professor? Pois não? A respeito da privatização, a prefeitura de Cáceres já está, certos setores da educação já está sendo privada. Já tem empresas que estão contratando funcionários para trabalhar diretamente nas escolas. Obrigado, Kleber. E eu quero te dizer que já é um fato que eu não tinha conhecimento. É que essa realidade já está ocorrendo, né, professora Renata? Não só em Cáceres, como em outros municípios, né? Exatamente. Kleber foi bastante feliz nessa fala. Inclusive, na escola em que eu sou gestora, eu recebi 5 profissionais já de uma empresa privada. Profissionais que antigamente existia vaga lá no concurso público e eles já estão terceirizando. E aí, quando você vai ver, eles vêm com uma carga horária muito maior do que quando tinha lá o concursado, né? Exige-se muito do funcionário e, compartilhando com vocês, atraso de salário, essas coisas que a gente vê muito no setor público, né? Então, eu sei que essa empresa que está atuando em Cáceres, ela desce para cá, para esse Vale do Jauru para cá, em mais 4 municípios, a mesma empresa. Então, assim, devemos ficar atentos, ter resistência e defender os nossos direitos, né? Infelizmente, está bem aflorado, digamos assim, esse processo. Uma coisa que me chama a atenção, professor e os colegas, como que é uma arquitetura, é uma agenda, e ela vai sendo colocada em prática aos poucos, e quando a gente vai abrir o olho, a gente já está focado. Por exemplo, vou dar um detalhe que eu venho prestando atenção. Sobre gestão democrática, por exemplo, nós não temos mais no âmbito estadual e nem municipal, porque num passado recente, nós quem? A comunidade escolar competia a nós através de eleição direta, nós escolhíamos nossos gestores. Então, o aluno votava, o professor, todos os servidores escolhiam diretores. E acabou. Ou a gente na realidade, nós voltamos a um período onde os diretores das escolas não são mais escolha daquela comunidade. Elas são indicações do governador, no caso do município, da prefeitura. Então, quer dizer, aí perdemos já essa gestão democrática. É um passo. E agora, algumas partes, né, de alguns servidores já começam a ser substituídos por empresas privadas. Começa sempre assim. Aí, daqui a atividade, né, aquela atividade meio, daqui a pouco, os professores também já estarão terceirizados. E aí, com essa CLT vigente, o trabalho vai ser sempre sucateado, né? E o trabalhador vai ser sempre demasiadamente explorado, né, professora? De todas as formas, porque o interesse do capital, do empreendedorismo,
do fazer ganhar dinheiro é fazer do couro às correias. É arrancar o caldo de quem? Daquele que só tem a força de trabalho. Então, é um projeto muito grande e esse trabalho que a professora apresentou para nós, essa discussão de hoje, nos leva a pensar aí bem mais além, né? A ampliar um pouco o nosso limite de visão aí e ficar atento, né? Pessoal, mais alguém fazer uma colaboração? Posso fazer a chamada? É para dar nota para eles, professora Vanessa? Se for para dar nota, eu vou dar a nota 10 para todos, pela paciência, pela participação, pela presença, agradecer imensamente. Vocês ficaram conosco até agora. Professora Renata, muito obrigado. A professora Vanusa pediu para agradecer, tá? A sua apresentação, pediu para agradecer também aos acadêmicos da matemática, que ela não pôde estar hoje por uma reunião simultânea, mas que no próximo encontro ela estará com vocês. Então, eu quero, assim, imensamente agradecer a presença de todos e desejar aí a todos um bom final de noite e, quem sabe, até uma próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Até mais. Obrigado, professora Renata. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Agradeço a Vanusa por mim. Tá muito bom estar com vocês. Bom. Boa noite. Até mais.